Oi, que é né, cuidar de coração. Então, nós queremos chamar aqui a nossa querida Janine Matar, né, que não vou dizer antiga, mas por muitos anos tem colaborado, né, com a nossa Federação Espírita Brasileira na área da infância e juventude, em várias frentes, né, Janine, você tem colaborado. A Janine foi minha tutora no EAD, né, me lembro muito disso, Janine. Coisa boa. E que você receba o nosso abraço, o nosso carinho, e nos sentimos imensamente honrados com a sua presença. Então, sinta-se à vontade, Janine. Boa tarde, queridos amigos. Caio e Abigail são o máximo. Queria ficar conversando e batendo papo com eles, mas enquanto eles ficam arrumando aí as partes animadas do nosso encontro, nós vamos aqui refletindo juntos sobre algumas coisas que a gente vem pensando, refletindo e estudando, e vai tendo mais sentido se a gente fizer isso de forma compartilhada. Então, eu começo agradecendo a oportunidade de estar aqui. A Magna falou que eu comecei há muito tempo, é claro, que eu comecei como evangelizanda, por isso, que pode contar todo esse tempo, porque senão a gente se entrega na idade, e eu acho que isso a gente pode dispensar nesse momento, essa informação. Mas vamos começar, até porque, se considerar ainda como espírito, acho que não vamos precisar entrar nesses detalhes, né? Vamos começar, então, com muita alegria, esse tema que realmente nos convida a uma autoobservação e uma observação do outro de uma forma muito especial, porque é falar, cuidar de coração. Então, eu vou compartilhar minha tela, e eu vou pedir para vocês um retorno, porque eu não vou estar vendo, alguém vai ter que abrir a câmera e vai me dizer se está tudo funcionando bem. Apareceu para vocês? Sim, Janine. Ok, muito bom. Então, vamos começar. Esse tema realmente fez muita diferença. Quando a gente começou a refletir sobre de que forma a gente poderia fazer jus a esse convite tão importante e tão desafiador. Porque não é só cuidar, é cuidar de coração. E aí, a gente começou assim. Diz pra gente um pouco o que vocês estão pensando, e aí nos veio essa referência do livro do Emmanuel, Mãos Marcadas, o capítulo que fala do cérebro e coração. E tem essa passagem que a gente fez questão de trazer e compartilhar com vocês. Entretanto, no coração reside a força criadora do ser, e somente através dele flui a generosa fonte do amor que gera a beleza e glorifica as bênçãos da vida. É por isso que Jesus, o nosso divino mestre, falou acima de tudo ao coração humano, porque se o cérebro é a garantia do progresso na Terra, o coração é a estrela que brilha soberana, confundindo a terra com o céu, para que a humanidade se integre, vitoriosa, na luminosa comunhão com Deus. Acho que a gente poderia parar aqui, né? E isso já daria uma boa conversa, aonde a gente pode resgatar, e fizemos isso de propósito, duas palavras importantes, que é interconexão e interdependência, desses elementos tão preciosos, mas que sem dúvida alguma, por ter sido eleito pelo Mestre Jesus, fala antes do outro. E nesse movimento, onde o coração vem trazer e traduzir os sentimentos e a emoção, certamente nós vamos reconhecer hoje, com a neurociência, a confirmação daquilo que Jesus já nos trouxe, que afirma que a base afetivo-emocional, ou seja, a base do sentimento, é a base para os processos cognitivos. Tudo que vai fazer sentido e que vai ser captado pela nossa cognição chega antes pela nossa emoção, chega antes pelo sentimento. Porque
vai ser elaborado aquilo que nos afeta. E aí nós estamos falando da origem da palavra afetividade, que é exatamente como é que essa emoção, como é que esse sentimento, ele vai fazer diferença e vai dando sentido e apoio aos processos cognitivos que vão sendo construídos na experiência que temos conosco, com o outro e com o mundo que nos cerca. Vamos lá. Falando, então, um pouquinho da nossa jornada, a gente elegeu alguns elementos para que pudesse nos ajudar a cuidar com o coração desse tema tão especial. E aí, a gente optou por trabalhar a questão do trabalhador espírita e o autoconhecimento, o trabalhador espírita e o auto e o cuidado, o trabalhador espírita e a felicidade, e o trabalhador espírita e a gratidão. Esse é um pouquinho do sumário da nossa jornada, para que a gente possa embarcar juntos, né, nessa trilha que vai movimentar um pouco os nossos pensamentos, mas vai movimentar muito antes os nossos sentimentos. Vamos juntos na jornada? Vamos que vamos. E aí, a gente só começa com os nossos pressupostos, com os princípios referenciais, que eu sou evangelizador. E como evangelizador, eu sou um trabalhador espírita. E a gente buscou essa frase, né, da nossa campanha do Trabalhador Espírita da FEB, de Bezerra, que fala o seguinte: esperamos que todos vós, cada um no seu posto, saibais compreender o que vos pede o Cristo, neste momento crucial para a humanidade terrena. Estamos aí em plena transição planetária. E já entendemos que a transição planetária não acontece nos livros. E já entendemos também que o mundo de regeneração não vai ser um fenômeno nem da natureza, muito menos da divindade. Porque esse fenômeno natural e divino já aconteceu quando chegamos ao mundo como espíritos perfectíveis, com a nossa potência de perfectibilidade completamente inteira e intensa dentro daquele espírito criado simples e ignorantes. E com o tempo e o passar do tempo, vivendo diferentes momentos na escola da Terra, como é o nosso caso, nós fomos entendendo o quanto que essa construção, ela é uma construção individual, mas que se dá pelo movimento coletivo. E nesse sentido, ser evangelizador já é de fato um convite ao coração para que possamos juntos fazer um trabalho de garimpo interno das nossas perfectibilidades e, ao mesmo tempo, interagir com as crianças, com os jovens, com os adultos, com o idoso e com o mundo que nos cerca nestes tempos de escola-terra, reconhecendo a possibilidade que temos de criar e construir em nós o mundo de regeneração que vai transbordar na medida em que esses sujeitos vivos, que nos tornando cartas vivas do Cristo, a gente, de fato, possa modificar nossa forma de sentir, de pensar, de ser, de estar, de fazer e de conviver. E é assim que a gente traz esse eu pertenço como sendo um pressuposto para a nossa conversa. Nos entendermos evangelizadores e, neste sentido, participarmos do grupo de trabalhadores espíritas que estão imbuídos de fazer e de participar, não só do meu processo individual de aprimoramento, mas também colaborar para esse momento crucial que a humanidade terrena está vivendo. E nós não estamos aqui por acaso, somos parte dessa humanidade. E o sentimento de pertencimento, de sermos esse trabalhador do Cristo, também nos dá o sentimento de pertencimento e nos convida ao movimento de estarmos no mundo e, enquanto humanidade, nos sentirmos pertencentes a esse coletivo ampliado. E assim, o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, nos ajudando com essa lente muito importante, vai nos convidando a reafirmar
essa relação de pertencimento, como sendo evangelizador e estando no grupo de trabalhadores espíritas que, de fato, aceitaram o convite do Cristo em trabalhar na sua seara, mas, mais que isso, estamos reconhecendo a grande oportunidade que nós pedimos e que Bezerra valida nessas palavras. Vós rogastes a permissão de reencarnar para oferecer à humanidade os requisitos para um mundo melhor. E o mundo espiritual vos tem atendido. E este é o momento de servir. Então, aquela oportunidade tão necessária, tão pedida e tão desejada, como espíritos lúcidos que queremos ser, de que faremos a mudança a partir de nós e transbordaremos para o mundo, nós podemos entender que quando a criança ou o jovem, ainda sem entender muito bem e ainda nos conflitos naturais, né, das suas afirmações, dizem: eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui, eu não pedi para estar nesse mundo, portanto, não quero assumir nenhuma responsabilidade. Nós, que já estamos com a possibilidade da reflexão mais ampliada e abstrata, e ainda com a dimensão de que somos espíritos, realmente a gente não pediu, a gente rogou a permissão de reencarnar e de estar aqui, podendo, na escola da Terra, nos melhorar, e mais ainda, a nós foi concedida a oportunidade, sendo aqueles da última hora, que estávamos sentados na praça, e que ao recebermos o convite, estamos aqui para dizer presente, presença, ainda assim sabemos que vamos receber o mesmo salário. Pensem bem no tamanho do investimento, né, da divindade, e o tamanho do investimento do Cristo, que é o nosso mestre, o nosso tutor, faz conosco, né, em nos permitir que a gente possa não só estar neste mundo, nessa escola, para ampliar as nossas possibilidades de aprendizagem, para fazer florescer as nossas perfectibilidades, mas, acima de tudo, que a gente possa viver esse momento servindo, e servindo na seara do Cristo. Meu pai diria que isso é muita colher de chá, né? É muito acolhimento que nós temos recebido. E, indo além, nós vamos falar de como é que a gente vai dar conta desse processo, que é um processo nada mais, nada menos do que desafiador. É um processo que nos mobiliza pelo conjunto de convites que a gente vem recebendo e pelo número de escolhas que a gente precisa fazer. E aí, nos lembrando como espíritos encarnados, como almas, e que estamos no mundo utilizando a ferramenta do corpo físico, que ao mesmo tempo pode nos aprisionar no sentido da dimensão mais ampliada do espírito, mas nos conter no sentido de nos dar mais foco para que a gente viva em plenitude a possibilidade de estarmos alma, ou seja, estarmos espírito imortal encarnado. Vem aí uma série de fatores que estão colocados nos diferentes campos das ciências, dos cuidados, mas certamente nós achamos no próprio Evangelho de Jesus e também na leitura com a ótica e a luz do Espiritismo que nós precisamos cuidar de um todo. Somos seres integrais, somos seres holísticos, como algumas áreas de estudos do ser humano também nos traz. Mas somos esse indivíduo que está, neste momento, concentrado em um planejamento, e para isso a gente precisa de cuidados. Esses cuidados estão aí na literatura e também no Evangelho, como sendo cuidar daqueles nossos instrumentos, então cuidar do corpo físico, cuidar do lado emocional, que é exatamente quando a emoção vai sendo beneficiada pela dimensão cognitiva, para que a gente entre numa possibilidade de entendê-la melhor e de controlá-la, e que aí os teóricos falam na inteligência emocional, que é exatamente quando essa emoção, que é esse fenômeno de energia, ele vai sendo conduzido, ele vai sendo cuidado pela dimensão cognitiva,
para que a gente possa se entender e entender a nossa potência, né, a partir da emoção. Um cuidado vinculado à dimensão social, que é entender que nós não estamos sozinhos. E apesar de sermos herdeiros de nós mesmos, necessariamente todo o nosso progresso individual só se dará na relação e na dimensão da partilha com a rede social, e a gente poderia dizer a rede de proteção que a divindade colocou para que a gente tivesse suporte, apoio e condições da gente colocar para fora todo o nosso potencial de perfectibilidade como espírito imortal. E um quarto e último elemento, né, desse círculo de possibilidades de cuidado e autocuidado é a dimensão espiritual. É nos entendermos seres interexistentes, que estamos nos relacionando com dois planos da vida, o plano da vida material e o plano da vida espiritual, ao mesmo tempo. E este é um grande diferencial para nós que optamos por aceitar o convite de sermos trabalhadores como evangelizadores. Porque se entendermos que nós precisamos desse autocuidado, nós precisamos de todos esses aspectos equilibrados. E se a gente pensarmos em cada um desses aspectos como um quadrante de um círculo, nós vamos entender também que se algum desses aspectos tiver com um pouco menos de potência, nós vamos ter uma roda que vai girar quadrada. Ou seja, ela vai ter tropeços, atropelamentos, porque na hora de girar, aquela fluidez que a circularidade nos daria, se ela está um pouco mais murcha em algum dos seus lados, automaticamente esse seguir, esse caminhar, esse girar também estará comprometido. Por isso, o desafio enorme da gente poder equilibrar essas áreas, essas diferentes áreas, nos entendendo enquanto seres integrais. E aí, um ser integral, para cuidar, ele precisa de cuidar-se. Por isso, colocamos aqui, neste momento, o despertar destes potenciais que nós temos em nós e desses aspectos que integram o nosso ser, como sendo um aspecto de cuidado e de autocuidado. E assim seguimos. Para isso, nós precisamos de nos conhecer e nos aceitar. E ao nos conhecer, a gente vai com uma boa e grande recomendação que temos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando temos que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizesse. E aí, ainda, na dimensão do cuidado, o autocuidado para nos ajudar a cuidar melhor. E a autoaceitação para nos ajudar a aceitar aqueles que fazem parte da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa grande rede de apoio. E quando a gente fala de aceitar e aceitar-se, e trazemos aqui a grande reflexão que o Evangelho nos exorta, para que o autoconhecimento, como já dizia o grande sábio da humanidade, conhece-te a ti mesmo, como sendo uma fórmula, uma receitinha, um bom convite, uma dica, né, para que a gente possa caminhar com sucesso, é exatamente à medida que a gente vai se conhecendo, vamos entendendo, nos entendendo inteiros e inteiros, tanto nas nossas fragilidades, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, assim como nas nossas potencialidades, que já estão aqui manifestas e aquelas que estão por se manifestar. E aí é nesse sentido que a gente faz o convite amoroso do autocuidado e do cuidar, que necessariamente vamos precisar nos aceitar no estágio em que estamos, mas essa aceitação não significa uma passividade.
essa aceitação significa uma compassividade, que é assumirmos a possibilidade de nos acolher nas nossas dificuldades, porque necessariamente vamos também precisar de ser acolhidos, mas ao nos conhecer, vamos identificar exatamente quais foram os elementos que ainda precisam ser melhor trabalhados. Quais são os elementos do nosso desenvolvimento que ainda precisam florescer, que ainda estão em germe ou muitas vezes ainda em semente, embaixo da terra, muito bem guardado, mas que precisa de estímulos e estímulos potentes para que eles possam florescer. E assim, nós temos um outro convite do Evangelho, quando Kardec nos diz que como é que a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita? E nessa hora vem o acolhimento, aquele acolhimento que a gente falou, que a gente precisa reconhecer, se acolher e reconhecer o outro e acolhê-lo. Reconhecer-se o verdadeiro espírita reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto alguns contentam com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Esse o verdadeiro espírita. E, de novo, o acolhimento da espiritualidade para traduzir o convite daqueles que nós queremos nos sentir adeptos, o convite de ser espírita, e nos entendermos como verdadeiro espírita. Imaginem bem se tivesse escrito que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral já dada, já completa, já plena. E, nesse sentido, a gente ia ficar querendo conhecer Jesus em nós e aí desconhecer Jesus em nós quando a gente, de alguma forma, fraquejasse, quando a gente errasse, quando a gente se equivocasse, quando a gente não conseguisse dar conta diante de um problema, de pensar em soluções que possam viabilizar, de fato, a superação daquela situação. Mas a palavra mais forte que vem nesse conjunto de palavras é o esforço que a gente emprega para domar as nossas inclinações más. Porque se já tivéssemos que ter plenamente desenvolvidas as nossas boas inclinações, necessariamente a gente não ia conseguir se encaixar como adepto do espiritismo, né? Porque não estaríamos aí completos. Mas, quando a palavra é esforço, quer dizer estar diante das suas dificuldades e de todos os desafios colocados e impostos pelas circunstâncias da escola da Terra de forma inteira, na possibilidade do exercício de estarmos ativos, porque ele estar em esforço é estar ativo. E isso automaticamente se apoia na outra palavra que ele traz aqui, que é o firme propósito e a firme vontade. Então, é na vontade que a gente vai reconhecer a possibilidade da gente estar ativo e nos esforçar permanentemente para que hoje sejamos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Sem termos de comparação entre nós, mas que a gente possa comparar conosco, para que a gente possa ter aí um elemento mensurável, mais fiel daquilo que é evoluir. E assim, vamos seguindo. Venho também trazendo Bezerra, quando ele diz o seguinte: retidão como um convite. A nós nos cumpre o dever da retidão. Pensar e sentir corretamente. Amar sem discriminação. Compreender sem reserva. E dar aos outros o direito de serem conforme podem, mas a nós próprios nos impormos o compromisso de renovação a cada instante, para melhor realizando com a eficiência a tarefa que nos está reservada executar. E aí, sem dúvida, é aquela chamada do Cristo: vamos olhar antes de olhar o cisco no olho do outro, a trave no nosso,
né? Porque exatamente há uma tendência nossa de conseguirmos fazer leituras bem psicológicas, sociológicas, filosóficas e comportamentais daqueles com os quais a gente interage. Mas esse convite de Bezerra é exatamente que a gente faça esse esforço grande de autorreflexão, de autoanálise, né, de autoconhecimento, para reconhecer em nós aquilo que nós precisamos modificar. E simplesmente não é por uma necessidade de autopunição e um autorrigor, mas é um convite a que a gente possa, de fato, avaliar e intervir naquilo que a gente pode controlar. Porque necessariamente nós podemos controlar, sim, a nós mesmos. Nós não podemos controlar o outro. Nós não podemos controlar as circunstâncias. O que nós podemos é controlar a nós mesmos. E é esse o convite que parece até muito veemente, né? Para que a gente seja um pouco mais rigoroso conosco do que com aqueles que é mais fácil avaliar e podermos aí fazermos os nossos julgamentos menos cuidadosos, né? E aí, quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Homem de Bem, a gente tem lá que o homem de bem é bom, humano e benevolente, com todos, independente de raça, crença ou convicções, pois vê todos os homens como irmãos e não reprovam aqueles que não pensam como ele. Este é o convite para o homem de bem. Em tempos de tantas transformações, em tempos de transição planetária, que façamos a nossa autoavaliação de como é que está essa perspectiva, né, do convite a que a gente olhe a todo como sendo humano na experiência que estamos vivendo na Terra, e mais ainda transcendendo pela nossa interexistência, olharmos a todos como espíritos em processo de evolução, né? E que estamos na mesma jornada. Estamos, às vezes, em vagões diferentes, em assentos diferentes, em tipos de transportes diferentes, mas estamos na mesma jornada porque estamos submetidos à lei do progresso. E em tempos de tantas polarizações, vemos que, ao invés de caminharmos à frente, querermos e nos colocar para caminharmos adiante, estamos caminhando para laterais. E, nesse momento, este convite nos chama a atenção para que as diferenças sejam reconhecidas como a essência do humano, da alma, e, mais que isso, que traduz a essência do espírito, que é a diversidade, que somos todos muito diferentes. Imaginem bem se queremos que todos pensemos da mesma forma. Então, não reprova aqueles que não pensam como nós. E esse é o convite aqui do homem de bem. Quantos desafios, né, pessoal? Quantos desafios que a gente tem. E aí, vem mais. Bezerra ainda consegue, ainda continua dizendo, a decisão tomada precede a ação da vitória. E com amor no sentimento, o conhecimento na mente, tereis a sabedoria de permaneceres fiéis até o fim. Porque quando a gente vê o quanto que é difícil lidar com a diferença, o quanto que é difícil lidar com outro ponto de vista, o quanto que é difícil lidar com outras formas de pensar a verdade, nós temos aqui um acolhimento para que a gente prossiga na luta de Bezerra, chamando-nos a atenção para dizendo que a tomada de decisão precede a ação da vitória, e com amor no sentimento e conhecimento na mente. Então, que a gente possa usufruir do que Emmanuel sempre nos convidou, com aquela linda metáfora das duas asas, amor, né, e razão, intelecto e emoção. Só voaremos com essas duas asas. Precisaremos entender para que a grande força da emoção fique mais inteligente e ela possa seguir adiante fazendo o que ela pode fazer, que é revelar a potência de Deus que há em nós. E também ainda no capítulo do Homem de Bem, tem aqui um convite básico para nós que somos espíritas, então, é a nossa essência. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incansavelmente para combatê-las. Então, o autoconhecimento aqui validado enquanto um ser, né, que não se rebela, um ser que não se distancia, mas um ser que utiliza
aquilo que o afeta, completado da possibilidade de refletir sobre, para que a gente desenvolva a sabedoria, para que a gente estude as nossas imperfeições e trabalhemos incansavelmente para combatê-las. Não há problema com solução que não seja conhecido. Toda solução vem a partir do conhecimento do problema. E o problema, assim como o erro, que na nossa sociedade foram rechaçados como elementos negativos, nós, como entendemos a doutrina como uma doutrina educadora, eles são elementos fundamentais. O erro nos demonstra que aquela escolha e aquele comportamento não deu certo. Automaticamente a gente avalia e vai repensar. Assim como o problema é um exercício grande para sabermos em que nível estão os nossos potenciais emocionais e a nossa capacidade de refletir, entender e utilizar ferramentas, instrumentos da nossa grande caixinha da sobrevivência para que a gente possa superar esses problemas. E nós vamos a um terceiro, que a gente vai falar mais à frente. Portanto, diante de tantas dificuldades, diante de tantas diferenças, e especialmente vinculadas ao erro e aos problemas que vivemos, ao erro e aos problemas que causamos, né? E que a nós é causado, muitas vezes, no sentindo aí, no conjunto das circunstâncias. Nós vamos lembrar da terceira palavra, que na nossa cultura terrena ainda é tratada de uma forma negativa. Nós estamos falando da palavra conflito. O conflito como sendo aquele disparador das divergências. Não. O conflito como sendo aquele disparador de que a gente desperte para as nossas diferenças e que possamos, a partir daí, termos essa situação como uma situação problema que vamos nos empenhar para entender e para avançar. E aí lembramos que o conflito, ele reconhece e ele necessita da existência do outro. O que é diferente do confronto, que a gente precisa exterminar o outro. Então, o conflito é exatamente o elemento que faz das nossas diferenças a riqueza, né, de estarmos nesse mosaico de espíritos encarnados que podem conviver e, com isso, aprendermos uns com os outros, porque somos diferentes. E aí a gente tem interconexão, interdependência, e temos um fator muito mais importante de todos, que chama-se complementariedade, porque isso vai nos ajudar a caminhar. Uma ausência que eu identifico em mim, automaticamente eu tenho um companheiro que está na minha rede de apoio, que para ele aquilo já é uma possibilidade. E com isso a gente vai se descobrindo no contato com aquele diferente, no contato com a diversidade desses sem números de espíritos em diferentes níveis de evolução que coabitam, né, e participam da nossa jornada. E aí tem uma pergunta de Kardec que a gente se faz, que é interessante, falando, bom, se cada um tem a sua forma de ser e de pensar, se cada um tem o seu jeito de ser e está num determinado momento e determinado movimento, se somos espíritos diversos, né, não somos iguais, como é que a gente explicaria os conceitos, por exemplo, daquilo que a gente coloca como sendo tão essencial para a nossa dimensão de vida e de espírito encarnado ou fora da Terra? E aí ele traz o conceito de felicidade, perguntando se tem algum critério de felicidade que seria comum a todos os homens. Porque nós somos tão diferentes. Mas tem alguma coisa que seria consenso e que seria realmente um elemento que traria felicidade a todos os homens, mesmo diante de tantas diversidades, mesmo diante de tantas experiências e de tantas constituições diferentes como nós somos? E aí os espíritos respondem com a grande sabedoria de sempre, dizendo: a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. E da posse do necessário, para entendermos um pouco melhor, fomos atrás da nossa querida Joana de Ângeles, que diz assim, em um texto bem bacana: na contabilidade da vida, a verdadeira posse apresenta-se como o bem que se esparze e proporciona alegria, ao invés de significar o recurso que se armazena
permanecendo inútil. Somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. Então, não há conquista material que dê conta de ter sabor de eternidade. Elas são necessárias, porque estamos no mundo, vivemos no mundo e vamos utilizar todas as circunstâncias, né, e as ferramentas da vida material em favor da dimensão do espírito. Porque no momento que a gente inverter essa lógica, nós estamos, de fato, infringindo a nossa possibilidade de avançar com razão ampliada, né, e com a emoção, de fato, trabalhada na perspectiva da felicidade. O segundo item que os espíritos respondem é a consciência tranquila. E aí, como é que isso funciona? Joana nos ajuda. Portador de uma visão correta a respeito de como deves proceder, irás libertando-te de incontáveis fatores degenerativos que te fixaram a personalidade e são responsáveis por problemas, doenças, insatisfações que te afligem. Viverás tranquilo e disporás de tudo quanto é necessário, sem o tormento dispensável do supérfluo. E aí, quando a gente tem a posse do necessário, utilizando a vida material e todos os seus instrumentos e todos os seus convites de aprendizagem, para que a gente, de fato, possa trabalhar na dimensão do espírito, a consciência tranquila vem e ajuda-nos a nos libertar por estarmos no caminho que vai nos levar exatamente a essa autonomia e a essa possibilidade de alçar, né, o voo do espírito de uma forma mais ampliada. E, por fim, fala na fé no futuro. Saúde, paz, alegria, trabalho, autorrealização, sejam-te as raras moedas, né, que vão traduzir e que vão acolher a nossa jornada humana. Eu, como estou com uma barrinha da projeção aqui, não estou vendo o final, mas, de qualquer maneira, a fé no futuro significa a crença de que estamos no mundo, em tempos de grandes aprendizagens, enquanto escola, e que temos ao nosso lado, para nos tutoriar permanentemente, um mentor, um guia espiritual, para as crianças, né, e para a nossa cultura, o anjo da guarda, aquele que o Mestre Jesus, como nosso maior, a nossa maior referência, e alinhado, né, aos planos divinos, nós temos aqui 24 horas, né, do tempo cronológico deste mundo, deste planeta, um ser que optou por trabalhar no bem e nos acolher para que a gente desse conta e sentisse apoiado nessa rede que transcende a rede de apoio material, que é a rede de apoio espiritual, como um nosso guia que nos acompanha, para que a gente tenha certeza de que o futuro não é amanhã, o futuro começa agora. Então, quando a gente fala, e metaforicamente é isso mesmo, as crianças são o futuro, os jovens são o futuro, na cronologia, né? Mas quando a gente tem a dimensão do espírito, a gente vai recuperar que a fé no futuro significa o investimento no presente. A fé no futuro significa acreditar e estarmos dedicados com vontade, com esforço ao presente, ao nosso presente, como um presente, né, dado a nós pela vida, que é essa escola, e, ao mesmo tempo, com isso, construirmos o futuro que vai acontecendo a cada momento em que a gente vai fazendo escolhas, buscando estratégias para que a gente possa viver intensamente, sem perder as oportunidades, este nosso movimento e nesse nosso momento presente. Seguimos. Vamos lá. Próximo slide que não quer passar. Vamos que vamos. Aqui está. E aí, a gente falando de felicidade, nós nos convidamos a sermos felizes e agradecermos de coração. E com isso a gente trouxe um texto que a gente pede licença para ler, para continuar lendo, porque afinal de contas ninguém consegue traduzir melhor Joana de Ângeles do que ela mesma, já que ela usa as melhores palavras para trazer esses melhores ensinamentos. E ela diz assim, no livro Psicologia da Gratidão:
À medida que a psique desenvolve a consciência, fazendo-a superar os níveis primitivos, recheados pela sombra, mais facilmente adquire a capacidade da gratidão. Olha que fantástico! Quanto mais ampliamos a consciência, maior a nossa capacidade de sentirmos esse poder que é a gratidão. Nos níveis nobres da consciência de si e da consciência cósmica, a gratidão aureola-se de júbilos e os sentimentos não mais permanecem adstritos ao eu, ao meu, ampliando-se ao nós, a mim e a você e a todos juntos. Então, a ampliação de consciência é exatamente aquele fator da intelectualidade que os espíritos tanto nos advertem, o quanto que a gente precisa se desenvolver intelectualmente para conhecer, para entender o quanto que a fé raciocinada ela vai ser, de fato, o resultado dessa potência da nossa condição de ampliação de consciência, e quanto mais ampliada a consciência de nós mesmos, a gente vai se engajando na consciência cósmica e vai valorizando ainda mais aqueles que estão nos nossos caminhos. Mesmo que, ainda que a consciência esteja ampliada, mas que o coração não esteja potente, a gente sabe que ainda por egoísmo vale a pena cuidar do outro, porque a gente precisa dele. Pense bem. Então, é tão fantástica essa engrenagem da ordem divina que vale a pena, ainda que a gente não tenha desenvolvido as nossas virtudes, todos os nossos caracteres de perfectibilidade, para a gente ampliar e abraçar, né, o outro, o mundo, né, além do eu, mas nós sabemos que quando ampliamos a consciência pela intelectualidade, o quanto que isso é importante e quanto que nos vai fazer avançar. E aí ela continua dizendo que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Pensem bem, pessoal. Eu fiquei tão emocionada nessa frase que realmente eu não consegui não trazê-la para compartilhar. Porque vocês sabem que quando a gente traz um estudo, os primeiros beneficiados somos nós mesmos e os primeiros necessitados somos nós, aqueles que vamos mais tempo nos deter para estudar, e isso não é nada por acaso. Então, a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Então, imaginem quando a gente conseguir assinar a obra divina. Como é que assina a obra divina? Só com a gratidão, uma coisa simples assim, né? Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. E a Joana de Ângeles, como espírito de escola, que de fato tem uma amplidão aí na sua visão, que nós alinhamos muito com as correntes psicológicas, né, onde a humanidade tem caminhado. Hoje já temos comprovação de que os exercícios de gratidão de fato nos libertam. Eles são capazes de conseguir trazer bem-estar. Quanto mais nós exercitamos e acolhemos emoções positivas, a percepção de bem-estar se amplia. E isso não está vinculado a nós da literatura do passado, que era Poliana menina, Poliana mulher, Poliana moça, que é aquele exercício do contente, de uma forma, muitas vezes, que parece, é muito infantil. Não, é na essência da infância, que é autêntica, que é exatamente que Joana vai trazendo, a importância da gente resgatar o potencial da gratidão como sendo um potencial libertador. E ela continua dizendo, por extensão, aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. Então, a gente assina a obra de Jesus quando a gente, de fato, exerce, né, essa possibilidade de agradecer de coração. A paz de fora inicia-se no cerne de cada ser. Também assim é a gratidão. Ao invés do anseio de recebê-la, de tornar-se-lhe o doador espontâneo, ao invés do anseio de recebê-la, sim, tornar-se-lhe o doador espontâneo e curar-se de todas as mazelas, ensejando harmonia generalizada. A vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial.
Então, está aí um convite de que a gente busque a felicidade. E se a gente precisar de uma receitinha, porque sempre é bom uma receitinha, quanto mais quando dizem que dá certo, queremos dizer que as pesquisas, as mais recentes pesquisas, têm revelado que toda a conexão do indivíduo com o que há de mais pleno, né, na vida, que é a interexistência e a conexão com o divino, e também com a possibilidade de nos atrelarmos e acolhermos por mais tempo as emoções positivas, ainda que saibamos o quanto as emoções, que são as emoções que mais trazem desconforto, são necessárias para a nossa sobrevivência, para sinalizar os aspectos quando estamos na jornada de que podemos sair da trilha e, com isso, corrermos sérios e graves riscos. E, ainda assim, a gente é acolhido porque não estamos sozinhos e seguimos adiante. E, por isso mesmo, já somos gratos. E, voltando ao início, onde falamos de interconexão e interdependência, nós vamos trazer aqui, pelo Espírito de Emmanuel, uma frase que a gente achou também bem bacana para compartilhar, que nos calou muito ao coração. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. E Emmanuel, ele traz de uma forma brilhante, como também tantos outros amigos da espiritualidade que fazem parte da nossa rede de apoio espiritual, falando que nós devemos viver no mundo com bom gosto, harmonia e dignidade, porque essa é a vida da matéria, mas ela é a vida da matéria que precisa ser adornada com o bom gosto, com a harmonia e com a dignidade na vida. Porque aonde tem exatamente o desgosto, a desarmonia e a indignidade, de fato não estamos contemplando a riqueza do potencial do espírito, que precisa, como pedrinha no lago, reverberar na sua potência a partir de, mesmo que seja simples, uma simples pedrinha, ao cair no lago, ela cria interdependência e interconexão, porque ela é capaz de atingir caminhos que a gente não tem como imaginar, mas que a física já está dizendo que se uma borboleta bate a asa no outro lado do planeta, aqui nós sentiremos o efeito. Portanto, de novo, isso demonstra o poder divino que é em nós, com a possibilidade de fato, transcendermos, né, na nossa conexão com a divindade, tendo em nós as perfectibilidades de sermos aquele que nos criou, porque somos criatura, e, de fato, que nós possamos viver o mundo exterior com harmonia, dignidade e bom gosto, como dever, como exercício diário de busca, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, porque essa é a que, de fato, faz transcender, faz transbordar, e vai, como pedrinha no lago, poder afetar os que estão ao nosso lado, à nossa volta, né? No nosso entorno. E, querendo ou não, nós bem sabemos, uma célula contaminada do organismo é capaz de acabar com o organismo inteiro, aonde 999 não estão contaminadas. O que nós estamos querendo dizer é o poder que cada um de nós tem. E que essa interconexão, e que essa interdependência, reconhecida com o poder e na verdade, o apoio, né, da complementariedade das nossas diferenças, que faz tudo tornar rico e possível que a gente possa caminhar para a eternidade. E já encaminhando para o nosso encerramento, nós vemos com um convite aí, mais um convite de Bezerra, onde ele diz: avançai no rumo do progresso, estendendo, porém, a mão generosa e o coração afável, àquele que se encontra na retaguarda, necessitado de carinho e de ensejo iluminativo. E preciso dizer e lembrar que o primeiro que precisa de ser amado para que possamos amar, de ser acariciado para que possamos saber acariciar, de ser aceito para que possamos aceitar, de ser cuidado para que possamos cuidar, somos nós, em potência, na relação com o outro.
Então, se queremos, de fato, fazermos e estendermos, avançarmos no rumo do progresso, a paz externa começa em nós. O cuidado ao outro começa no nosso autocuidado. A aceitação ao outro começa na nossa autoaceitação. O perdão ao outro começa no auto-perdão. Então, todas as virtudes, nós podemos brincar, para ficar mais didático, de colocar o auto antes, porque reconhecereis, né, por amardes entre si, mas nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos, como o grande convite do nosso mestre, que a todo momento não desiste de nós, e que, quando precisou, veio pessoalmente mostrar como é possível. E ele aceitou o título de mestre. E, nesse sentido, nos sentimos muito agraciados como evangelizadores, porque queremos reproduzir de uma forma muito singela a possibilidade de sabermos e de podermos influenciar a todos aqueles com os quais convivemos, especialmente aqueles que estão no lugar de evangelizandos, da melhor maneira possível, entendendo também que vamos nos demonstrar inteiros, revelando as nossas dificuldades e os nossos desafios e aprendendo com eles, para que a gente possa se tornar melhor e, com isso, avançar. Por fim, não tem outra saída. Cuidar-se e cuidar com o coração. Nós precisamos nos cuidar para cuidar com o coração. E se é esse o convite, né, que inicia essa jornada aí de um monte de reflexões que vão acontecer nas oficinas, que o Mestre Jesus, que nos cuida e que também demonstrou um autocuidado na sua preservação digna da vida imaterial, possa nos inspirar para que sigamos cuidando e nos cuidando de coração.